Olá, seja bem-vindo ao curso de variáveis complexas. Nesse episódio, nós terminaremos o capítulo sobre integração complexa, falando sobre teoremas de Moreira, Liouville e outros. O teorema de Moreira é como se fosse uma recíproca do teorema de Cauchy-Gaussat. Seja f uma função contínua em um domínio simplesmente conexo D, se a integral de f de z dz ao longo de qualquer contorno fechado simples C contido em D é zero, então f é analítica. Para fazer a demonstração, nós vamos escolher um Z1 dentro do domínio D. E vamos definir a função f maiúsculo de Z, exatamente como aqui no teorema 5.29. Então ela é dada por integral de Z1 até Z, de f de z estrela dz estrela. A gente já sabe que essa função está bem definida, é analítica em D, com a sua derivada igual à própria função f da nossa hipótese. No episódio anterior, nós provamos o corolário 5.1, em que uma função analítica no domínio D, então, para todo o inteiro n maior do que ou igual a zero, todas as derivadas de ordem superior existem para qualquer z pertencente a D. Esse teorema será aplicado para a função f maiúsculo, que nós sabemos do teorema 5.29, que é analítica. Então, todas as suas derivadas existem, eu vou considerar só a primeira e a segunda, porque a segunda derivada de f maiúsculo é, na verdade, a primeira derivada de f minúsculo. E, com isso, a gente conclui que f é analítica. Um outro resultado que nós vamos precisar nesta aula é o teorema do valor médio de Gauss. Se f é uma função contínua em um domínio simplesmente conexo D, contendo a circunferência de raio R centrada no ponto Z0, então f de Z0 é igual a 1 sobre 2π e a integral de 0 a 2π de f, aqui dentro eu tenho Z0 mais rei θ, a integração é em dθ. Para demonstrar isso, nós vamos parametrizar C conforme esta função. Z de θ é Z0 mais rei θ, o θ variando de 0 a 2π, e a gente já sabe aqui que dz é igual a I rei θ dθ. Agora nós vamos usar a fórmula integral de Cauchy. Esse z aqui vai entrar a parametrização, e z menos z0, passando o z0 para cá, fica z menos z0 igual a rei θ. Que as substituições já foram feitas, eu tenho dz igual a I rei θ dθ. Nós podemos simplificar aqui o rei θ de cima com o de baixo, e o I cancela com o I que está aqui fora, e chegamos ao resultado. E aqui tem uma outra propriedade chamada teorema do módulo máximo, que é se f é analítica e não constante em um domínio simplesmente conexo D, então o módulo de Z não atinge valor máximo em nenhum ponto Z0 pertencente a D. Isso significa dizer que não existe Z0, de modo que o valor absoluto de f de z é menor do que ou igual ao valor absoluto de z0. Esse teorema será provado com base na sua contrapositiva. Então, a gente vai provar que se existisse esse z0 que cumpre com essa desigualdade, a função seria constante. Para isso, eu vou pegar o módulo de f de z0 e substituir dentro do módulo o teorema do valor médio de Gauss. E depois eu aplico a desigualdade ML. Então fica módulo de f de z0 menor do que ou igual a 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π, módulo de f de z0 mais rei θ dθ. Esse resultado aqui vale para 0 menor do que ou igual a rzinho, menor do que ou igual a rzão. Raciocinando de outra forma, eu peguei essa integral aqui, 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π do módulo dθ,
e usei a hipótese de que o módulo é menor do que ou igual a um módulo de f de z0. Então eu tenho menor do que ou igual a 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π, módulo de f de z0 de θ. Isso aqui para mim é uma constante, porque a integração é em relação a θ. Então, essa integração, junto com 1 sobre 2π de lá de fora, resulta em módulo de f de z0. Com base nessas duas desigualdades aqui, a gente pode concluir que o f de z0 é 1 sobre 2π vezes a integral do módulo de θ. Agora eu vou pegar essa integral aqui, vou jogar para o primeiro membro e juntar os termos numa integral só. Fica então 1 sobre 2π, a integral de 0 a π sobre 2. E aqui eu tenho módulo de f de z0 menos f de z0 mais rei θ em módulo. A integral em relação a θ. Agora eu chamo o resultado do cálculo de função de uma variável real, que é se a integral de uma função contínua e não negativa sobre um intervalo é zero, então essa função é identicamente nula. A função que está aqui dentro cumpre com essas condições. É uma função real, por causa dos módulos, e ela é não negativa porque esse módulo é maior do que ou igual a esse, por hipótese. Dessa forma, o resultado que está aqui embaixo garante que aqui dentro o módulo de f de z0 menos o módulo de f de z0 mais rei θ é igual a zero. O que pode ser reescrito como f de z0 mais rei θ em módulo igual a f de z0 em módulo. Isso para 0 menor que rzinho, menor do que ou igual a rzão, e θ de 0 a 2π. Daí nós temos então que essa função aqui é sempre igual ao módulo de f de z0, que está fixo, então o módulo de f é constante. Pelo teorema 3.22, item 1, a função dada é constante. E aí eu posso dizer então que a função f de z é simplesmente f de z0 no disco fechado de centro em z0 e raio R. Agora vamos considerar como 2D a distância mínima da curva C até a fronteira de D. Daí eu marco um ponto Z estrela qualquer no D e faço um contorno ligando o Z0 até o Z estrela. E também marco uma sequência de pontos Z0, Z1 até Zn, sendo que esse Zn vai ser o Z estrela, de modo que a distância entre cada dois pontos consecutivos é menor do que ou igual a D. Dessa forma, eu também estou construindo uma sequência de discos que a gente vai chamar de DK, onde o centro dele é o ponto ZK, o K variando de 0 até N, e todos esses discos estão contidos em D. Essa aqui é mais ou menos a ideia que eu tenho em mente, olha. Aqui eu tenho o disco D0, cujo centro é Z0. Esse outro disco aqui seria o D1, cujo centro é Z1. Esse terceiro disco aqui seria D2, com centro em Z2. E assim por diante eu tenho aqui o penúltimo disco, o Zn-1. E o último disco, Zn, onde esse Zn, como nós já dissemos antes, é o Z estrela. Com isso, cada disco DK contém o centro ZK mais 1 do disco seguinte, que seria o disco DK mais 1. Isso vai fazer com que o módulo de f de z atinja o valor máximo aqui no ponto Z1. Daí, usando a mesma ideia, a gente conclui que o f de z0 é igual ao f de z1. E por indução, o f de zk também vai ser igual ao f de zk mais 1. Isso para todo k de 0 até n-1. Como o Z estrela foi um ponto qualquer do contorno, então fica provado
que a imagem dele é o próprio f de z0 e, portanto, f é constante. E agora nós temos aqui a importante desigualdade de Cauchy. Se f analítica é um domínio simplesmente conexo D, contendo a circunferência CR de centro no ponto Z0 e raio R, e f é uma função limitada por m dentro do contorno CR, então o módulo da derivada de ordem n de f no ponto Z0 é menor do que ou igual a mn fatorial dividido por r elevado a n, onde o n é um número natural, 1, 2, 3 e assim por diante. A gente vai usar a mesma parametrização, zθ igual a z0 mais rei θ, na fórmula integral de Cauchy para derivadas. Vou passar o módulo, e aqui, usando a propriedade das integrais de contorno, o módulo da integral é menor do que ou igual à integral do módulo. Então, vai ficar módulo aqui dentro, só que essa é limitada por m, e vai ficar módulo aqui dentro também. Módulo de z menos z0 é igual ao raio, porque z0 é o centro do nosso contorno, que é uma circunferência de raio R. Então, pela desigualdade ml, eu tenho n fatorial, 2π, que é daqui, o módulo de é 1, por isso não foi colocado. Aqui ficou r elevado a n mais 1, f é limitada por m, e o comprimento do contorno, que é uma circunferência, 2πr. Fazendo as contas, mn fatorial dividido por r elevado a n. E agora o teorema de Liouville, que diz que se f é inteira e limitada em todo o plano complexo, então f é constante. Para não variar, a gente vai considerar também aqui a circunferência centrada em Z0 e raio R, e a hipótese, que significa que existe um número positivo m, de modo que o módulo de f de Z0 é menor do que ou igual a m para todo Z0 complexo. E aí a gente aplica n igual a 1 na desigualdade de Cauchy, fazendo com que ela se torne módulo de f' de Z0 menor do que ou igual a m dividido por r. Fica limite de f' de Z0 em módulo menor do que ou igual ao limite de m dividido por r, que é igual a 0. Daí, como Z0 é arbitrário, então eu posso entrar com o teorema 3.22 item B, que vai fazer com que a função f seja constante. Agora, lembra a nossa aula sobre funções trigonométricas, onde nós provamos que seno e cosseno são ilimitados? Pois é, pelo teorema de Liouville, esse resultado é trivial. Veja. Exemplo 5.41 mostra que as funções seno e cosseno são ilimitadas. Nós já tínhamos visto que essas funções são inteiras. Se elas fossem limitadas, o teorema de Liouville nos levaria à conclusão de que elas seriam constantes, o que é uma contradição, porque nós sabemos que seno e cosseno podem assumir valores diferentes. Viu como foi simples? E agora vamos provar um resultado famoso, que é o teorema fundamental da álgebra. Todo polinômio p de grau n maior do que ou igual a 1 tem pelo menos uma raiz complexa. Aqui também vamos usar o argumento da contrapositiva. Então vamos supor que o nosso polinômio nunca assume o valor zero para qualquer z complexo e mostrar que o polinômio na verdade é constante, ou seja, tem grau zero. Para isso eu vou definir a função f de z igual a 1 sobre p de zero. Como eu estou supondo que o p de zero é diferente de zero, é claro que f de z é uma função inteira. Digamos que o nosso polinômio p de z seja a n, z elevado a n, mais a n menos 1, z elevado a n menos 1, e assim por diante até a zero. Com todos os coeficientes complexos, sendo que o coeficiente a n deve ser diferente de zero. Aí eu passo o módulo na função f, e aqui embaixo eu vou colocar o z elevado a n em evidência. Ficou 1 sobre módulo de z elevado a n, multiplicado por
1 dividido por todo esse módulo aqui. Vou chamar essa expressão então de W e vou reescrever o polinômio P de Z, colocando o Z elevado a N em evidência. Sobra dentro do parêntese a N e toda essa expressão aqui foi o que nós chamamos de W. Assim, o P de Z fica AN mais W, Z elevado a N. Agora eu vou multiplicar o nosso W aqui por Z elevado a N, passo o módulo e uso as propriedades do módulo. Desigualdade triangular e módulo do produto. Fica menor do que ou igual a módulo de AN menos 1, módulo de Z elevado a N menos 1, etc. Módulo de A1, módulo de Z, mais módulo de A0. Então, esse módulo é menor do que ou igual a essa turma toda, e eu vou dividir tudo por módulo de Z elevado a N. Está aqui o resultado. E agora eu vou escolher um R suficientemente grande, tal que para módulo de Z maior que R, cada uma dessas parcelas aqui seja menor do que ou igual a módulo de AN dividido por 2N. Como eu tenho aqui 1, 2, 3, etc., N parcelas, o módulo de W fica menor que N vezes módulo de AN dividido por 2N, ou seja, módulo de AN dividido por 2, isso para módulo de Z maior do que o R. Observe ainda que das propriedades de módulo, módulo de AN mais W é menor do que ou igual ao módulo do módulo de AN menos o módulo de W. Esse módulo de W aqui, é só eu multiplicar por menos 1 aqui em cima, vai inverter o sinal da desigualdade, então será maior que menos módulo de AN dividido por 2. E fazendo as contas, módulo de AN mais W é maior do que módulo de AN dividido por 2. Então, o módulo de P de Z, que é módulo de AN mais W, esse termo aqui nós vimos é maior do que ou igual a módulo de AN dividido por 2, e o módulo de Zn, quando eu elevo aqui ambos os membros a N, passa a ficar maior do que ou igual a Rn. Invertendo essa expressão, eu concluo que 1 sobre módulo de P de Z, o que seria módulo de F, é menor do que ou igual a 2 dividido por módulo de AN, R elevado a N. Ou seja, F é limitada fora do disco fechado de centro na origem e raio R. Aí eu entro com o teorema de Liouville e concluo que F é constante. Já na região do disco fechado, eu vou abrir F em termos de parte real e parte imaginária, U e V respectivamente, calculo seu módulo. Então, eu tenho um módulo de raiz quadrada de O ao quadrado mais V quadrado. E agora eu entro com um resultado do cálculo de função de várias variáveis, que diz que toda função contínua em um conjunto fechado e limitado também é limitada. No caso, como F é inteira, o módulo de F passa a ser uma função contínua, porque F é inteira. Quando eu passo para funções de duas variáveis, é uma função diferenciável. Esse resultado você pode encontrar, por exemplo, no curso de análise volume 2 do Elon Lages Lima. Pois bem, nós concluímos aqui então que F é limitada em todo disco fechado, portanto, F é constante e tende ao zero. Por fim, o corolário 5.3, que diz que a equação polinomial A elevado a n, Z elevado a n, etc., até a zero, igual a zero, tem exatamente n raízes. Então, considerando aqui o nosso polinômio P, pelo teorema fundamental da álgebra, a gente pode encontrar um Z1 que seja raiz desse polinômio. Aí a gente calcula aqui a diferença P de Z menos P de Z1. O P de Z está aqui, que é o nosso polinômio, e o P de Z1 é o Z1 substituído no lugar do Z dentro do polinômio P.
Como P de Z1 é zero, esse primeiro membro fica só P de Z. E aqui eu fiz uma fatoriação, coloquei o AN em evidência, ficou Z elevado a N menos Z1 elevado a N, está aqui, e assim por diante, até A1 colocado em evidência, fica o Z daqui menos o Z1 daqui, tá aqui, A0 cancela com o A0. Da álgebra elementar, todos esses termos aqui entre parênteses são múltiplos de Z menos Z1. Então, colocando em evidência, eu tenho o Z1 multiplicado por um polinômio Q de Z, que será um polinômio de grau n-1. Entrando mais uma vez com o teorema fundamental da álgebra, eu consigo achar um Z2 que seja a raiz do polinômio Q. E repetindo as contas que nós fizemos aqui em cima, o polinômio P pode ser reescrito como sendo Z menos Z1 multiplicado por Z menos Z2 vezes R de Z igual a zero. E assim por diante, eu repito esse raciocínio e concluo que o polinômio P de Z pode ser decomposto em N fatores, o que vai nos dar N raízes. Uma observação que eu faço aqui é que, eventualmente, esse Z2 aqui pode ser igual ao Z1. Ou seja, nós podemos ter raízes idênticas, que é aquilo que você conhece como multiplicidade. A quantidade de raízes idênticas que um polinômio tem é a multiplicidade dele. E aqui eu encerro mais essa aula. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, tirar suas dúvidas aqui comigo. Muito obrigado pela audiência.